Nessa semana, a gente vai ter aqui em Santos, no domingo, a hora do mamaço, né? O que é a hora do mamaço? A gente vai ter várias mães que se reúnem para um dia de incentivo à amamentação. E nesse ano, esse evento super bonito vai ser lá na Pinacoteca Benedito Calixto. Lá no juicesantos.com.br, a gente tem uma matéria, Lud, que conecta a amamentação com a vida na cidade. Você sabe qual a conexão entre essas duas coisas? Não faço ideia, zero meu lugar de fala, Exatamente. O que é? É o seguinte, gente. A amamentação é um jeito de melhorar a saúde pública da cidade. Boa. De melhorar os índices de saúde de uma cidade. Ela é muito mais do que apenas o vínculo entre mãe e bebê. Lógico que tem essa parte. Mas a gente precisa de uma contribuição do pai, né? Lógico, o pai é aquela pessoa fundamental que vai ajudar porque tá ali do lado. Dos empregadores, das pessoas que... as pessoas para quem as mulheres trabalham precisam colaborar também porque a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, obviamente, né, colocam que o período mínimo de amamentação de um bebê tem que ser de 6 meses. Nos 6 primeiros meses, só o leite do peito. Não precisa tomar água, não precisa comer frutinha, nada. Só leite do peito. Claro que se você não tiver condições de amamentar, você vai complementar. Foi o que aconteceu no meu caso. Eu amamentei e complementei ao mesmo tempo. Então, mas eu fiz os 6 meses, não de amamentação exclusiva, mas eu fiz os 6 meses porque eu queria viver também esse momento, né? E aí, assim, quando você vê, né, foto da pessoa amamentando, assim, nossa, que lindo, que bonito, né? Tão sublime, né? Gente, não é nada disso, né? É sofrido. Quem já amamentou sabe que é sofrido, é cansativo, porque... literalmente tem um ser te sugando. Demanda, né? Não é à toa que chama demanda. Livre demanda, né? Quando você... E assim, conforme a criança vai, né? Tem até pessoas que ultrapassam os 6 meses e a criança vai entendendo mais a causa e efeito daquilo, né? Eu choro, vai ter peito. Enfim, tô com sono, vai ter peito. Gente, posso contar uma coisa? Pode. Minha mãe conta que eu mamei até os 3 anos de idade. E que eu só parei de mamar porque eu precisava ir pra escola. Que mamata, hein? Caraca, mamata. E assim, caralho, olha a paciência dessa mulher, velho. Ai, não podia falar palavrão aqui, YouTube não penaliza a gente. Mas, caraca, a paciência da minha mãe, cara, pra ter uma criança assim, né? É isso aí, né? Tipo, eu fico pensando, jamais faria isso. Acho que eu não aguentaria uma semana. Mas a vida moderna, né, ela talvez há 40 anos, né, atrás, isso fosse uma coisa muito mais... talvez fácil, né, de fazer, porque a vida moderna hoje, primeiro tem essa facilidade da fórmula, você vai lá na farmácia, enfim, né, é muito empurrado que você dê a fórmula, porque é um mercado. Sim. A gente também tem que voltar ao trabalho rápido. Hoje em dia... tem muitas empresas que têm 6 meses de licença, que é o mínimo de quanto você vai amamentar. Mas as empresas não têm infraestrutura também, às vezes, para a mãe levar, por exemplo, aqui no Juice Hub a gente não tem uma salinha de amamentação, é uma super vontade nossa, tava no projeto, não deu, gente, por causa de grana. Então, tipo, a própria sociedade, às vezes, a infraestrutura dela, né, não libera isso. E uma coisa que eu queria puxar, Flávia, que eu lembrei agora, é assim... tinha muito antigamente, bem antigamente, a coisa de uma mulher amamentar o filho da outra, bem comunidade mesmo, né? E uma coisa que hoje não existe mais, né? Jamais, até tem certos tabus, tem o banco né? de leite aqui em Santos, que é muito conhecido, né? Que você pode fazer a sua doação de leite para bebês que, enfim, né? Não tem a mãe, ou que a mãe não tá conseguindo amamentar. Mas isso é importante. O banco de leite, ele é o quê também? Ele é uma política pública. Né? E eu falei nessa matéria que tá lá no juicesantos.com.br o quanto as políticas públicas, tanto da cidade, do estado e do país, são importantes para que essas mães consigam fazer essa amamentação, porque é bem-estar, é saúde, é qualidade de vida, e é muito simples, é de graça, né? Só que é isso, você precisa ter esse respaldo e essa ajuda. Porque tem uma frase aqui que eu achei incrível, né? Que amamentar é revolucionário. Você parar aí o que você tá fazendo, desacelerar o seu ritmo para poder alimentar aquele bebê
é uma coisa muito revolucionária e muito forte, e né? um direito das crianças também, direito das crianças que crescem mais fortes, mais felizes. Eu vou só enumerar aqui alguns benefícios da amamentação, porque acho que as pessoas nem se dão conta de que tem tanta coisa boa, né? E nesse Agosto Dourado é um mês que a gente fala muito sobre isso, que a imprensa fala muito sobre isso, que pessoas que trabalham com maternidade falam muito sobre isso, porque é muito simplista, assim, a gente falar, é só aquele momento entre mãe e bebê, ou é só uma forma barata, uma forma gratuita de amamentar, né? Na verdade, a ciência já comprovou que amamentar reduz o risco de hemorragia depois do parto, ajuda a recuperar o peso depois da gestação, protege contra câncer de mama e ovário. Quem amamenta, então, tá protegida contra os 2 tipos de câncer aí que são muito prevalentes, né, entre as mulheres. Sim. Protege contra diabetes tipo 2 e até a síndrome metabólica, né? Se você amamenta, você tem menos chances de ter depressão pós-parto, e isso só tô falando do ponto de vista da mãe, né? Porque você tá ali dando, cada gota daquele alimento, tá transmitindo o quê pro seu bebê? Anticorpos, né? Da mãe pro bebê. A gente tem, olha só, é um alimento completo, fortalece o sistema imunológico, previne as infecções respiratórias, diarreia, alergias, controla o peso e reduz os riscos de mortalidade infantil. E aí é que eu queria chegar, que todas essas coisas, né, tipo, infecção respiratória, diarreia, alergia e a mortalidade infantil, são índices que, dentro de um município, acabam derrubando, né, acabam aumentando as taxas de mortalidade infantil e sobrecarregando o sistema de saúde. Perfeito. Então, assim, criança que tá bem alimentada, tá amamentada, ela não vai pro hospital, ela não vai pra policlínica. Porque o que acontece também, Lud? Quem é mãe sabe que quando você leva na policlínica ou no hospital tá com o nariz entupido, tá com febre, às vezes ele vai ter, o bebê vai ter contato com uma criança que tá pior que ele e pegar outra coisa. Sim, total. Né? E a Ludmila Correia, minha xará, aqui, amo encontrar a Ludmila, gente, é muito raro. Ela falou o seguinte, aleitamento materno é vida para a saúde da mulher e do bebê. E em agosto tá rolando, né, Flávia, uma campanha que é o Agosto Dourado, né? O que é isso, Flávia? É um mês que se escolhe para ter aí para dar essa visibilidade para a importância da amamentação, porque ele é essa solução barata, simples, instintiva, né? Praticamente instintiva, mas que precisa desse respaldo do resto da sociedade, né? Para voltar a ser, né? A gente, acho que talvez a geração antes das nossas mães e quem veio depois tenha ficado com essa coisa assim, não, mas a gente saiu para trabalhar, a gente saiu para ganhar o mundo e tal, não sei o que, e isso acabou ficando um pouco esquecido, né? E o Agosto Dourado, a World Alliance for Breastfeeding Action, que é quem organiza e quem dá o tema, colocou o seguinte tema que eu achei muito bonito. Priorizemos a amamentação, criemos sistemas de apoio sustentáveis. Perfeito. Né? E Transmontano, né, está também aderindo e participando dessa campanha, também reforçando o compromisso, né, deles com a saúde da Baixada Santista, né, não só Santos, eles estão em Santos, estão no Guarujá, estão na Praia Grande, né, então é bem importante a gente reforçar aí as marcas que são aliadas dessa causa pela saúde e pela sociedade aliadas da também. Comunidade, das mulheres, sim, né, porque é isso que a gente falou. Não sobrecarrega os sistemas de saúde. Público e privado, né? Que a gente tá falando de sistema de saúde privado, né? Exatamente. Também, né? E tudo fica mais fácil. Se você tem aí uma mãe que amamenta na sua rede, conhece alguém, ou conhece alguém que tá para ganhar bebê, né? Queria deixar esse recado. Ajuda ela, porque assim, além da gente precisar dessa sustentabilidade, né? Em volta, a gente precisa lembrar que esse ato pode fazer bem para todo o futuro, para toda a geração, todas essas crianças que estão vindo aí mais espertas, né? O leite materno deixa as crianças mais espertas, Lud. Olha aqui eu, gente. 3 anos amamentando. Ai, gente, desculpa, foi mal. Ai, gente, a Carol tá falando aqui sobre a produção aqui tá sentando, gente. Hoje tá, né? A Carol tá falando aqui sobre o benefício do vínculo entre mãe e bebê, que é super importante.
e realmente né? A gente vai ver muito desse vínculo no domingo, na hora do mamaço, lá na Pinacoteca Benedito Calixto. É isso, 17 de agosto, 17 então, de que horas? agosto. É o dia inteiro de programação. Boa. Olha lá no juicesantos.com.br que tá a Estamos deixando o matéria link também aqui embaixo na descrição, se você estiver assistindo via YouTube. Mas agora, Flávia,